Estamos de volta com Conexão Unifeso, o programa que leva a nossa instituição até você. Para você que está nos acompanhando desde o primeiro bloco, vamos continuar a conversa com o Dr. João Liceia e com o professor José Feres Abido Miranda. E também você que acabou de chegar vai conhecer um pouco mais sobre a saúde na Suíça. Não é isso? Agora, eu queria que o senhor, Dr. João, contasse para a gente um pouquinho como que funciona o sistema de saúde na Suíça. O sistema de assistência é assim que os pacientes... A Suíça é tudo regionalizado. Então, os pacientes de uma determinada região, eles têm um médico, que são regiões assim com cerca de 1000 habitantes. Então, esse médico é responsável por tudo. Como ele disse, é o médico de família, é o médico que conhece todo mundo. E um médico para 1000 pessoas? Para 1000 pessoas, Em média. Em média. Geralmente assim. Onde eu trabalhava eram 1.200 pessoas, de recém-nascido até velho, 1.200 habitantes. Então você ali é o ponto de referência, porque na Suíça não é muito centralizado, as regiões são muito espalhadas. Então você ali como médico, você não tem acesso direto a outros consultórios, a outros especialistas, a outros hospitais. E todas as pessoas da região, ou quase todas, quando tem algum problema, alguma pergunta, alguma dúvida, uma emergência, qualquer coisa, vem a você. E você então decide qual vai ser o destino delas. Se você vai tratar ali, se você tem condição de tratar, ou se você vai encaminhar para uma instituição especializada, pode ser que você encaminhe para o hospital mais próximo, pode ser que você encaminhe para uma clínica hospitalizada no hospital da capital. Então você tem todas as opções. E o que é interessante lá também é que essa posição tem uma responsabilidade grande e ao mesmo tempo quase não tem responsabilidade nenhuma, porque se você está sobrecarregado como paciente, você pode chamar o helicóptero chega em 15 minutos e leva o paciente para onde você quer. Esse sistema é público? Esse sistema é público. É público. Todos os suíços são obrigados a ter uma caixa de saúde, pagar uma caixa de saúde que é privada. Você pode escolher, tem várias caixas de saúde, diferentes planos, você pode escolher uma que se adapta melhor a você. Então, todas as despesas relativas à saúde, inclusive medicamentos, é tudo pago pela caixa de saúde. Né? Você não paga nada, a não ser 10% das despesas que você produz. Agora, chega todo tipo de demanda para esse médico de família tudo que atende essas 1000 pessoas? Canaliza para ele e ele tem que ou resolver os problemas ou colocar nos caminhos diferentes. Então acaba que desenvolve, eu fico imaginando, né, no campo do aperfeiçoamento da profissão, uma série de competências, né, porque a pessoa não vai trabalhar só numa área mais especificamente, ela acaba atuando em várias áreas. Ele tem uma formação, então, geral, né, um médico geral, como que aqui se preconiza, um médico de família, que é responsável por aquela população de forma bastante definida. Sendo que a pessoa contribui para a caixa, que chamam lá de caixa, que seria, como se chama aqui, um plano de saúde. E existem vários, e as pessoas podem escolher entre um e outro, mas todos eles regulamentados, né, e acompanhados, né? Nas pequenas comunidades, quer dizer, geralmente existem um, dois, mas se a pessoa está viajando, está numa outra... Ele é atendido do mesmo jeito pela outra caixa que está lá na outra cidade, entendeu? Na situação de emergência. Então, há uma cobertura. As pessoas têm obrigação de ter um plano de saúde, né? Plano de saúde que lá tem outro nome, é o que ele está referindo aqui como se fosse caixa. Mas tudo isso é público, porque na medida em que você tem uma distribuição dos recursos e a garantia do atendimento e da assistência, né, isso se caracteriza com o sistema público. Quando ele fala aqui dos 10%, ele fala de uma pequena taxa que significa uma moderação, para que as pessoas não abusem do sistema de saúde. Isso é um exemplo que a gente tem aqui exatamente ao contrário. Seja no plano de saúde ou seja no SUS, frequentemente há um excesso, um abuso da utilização do sistema de saúde, seja ele público ou privado.
em detrimento, às vezes, daqueles que realmente estão precisando realizar, sejam os exames mais caros que sejam necessários. Aí foi a outra pergunta que lá no hospital, no debate com os médicos lá, o pessoal perguntou, sim, mas e se eu sou um paciente, não tenho recurso e eu preciso fazer um exame sofisticado, caro, o que é que acontece? Você vai fazer, está garantido que quem efetivamente precisa, ele vai fazer, mas com bastante consideração, não só por parte dos médicos, mas também por parte da população. A população é consciente de que se ela usa abusivamente o plano de saúde ou o sistema de saúde da Suíça, né? Ele vai onerar aquilo e aquilo vai se refletir em cima da própria população. Então, isso significa uma elevação cultural da população que faz com que os recursos da saúde sejam melhor aplicados com melhores resultados. E, sem dúvida nenhuma, o sistema de saúde da Suíça é considerados um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Pois é, essa também é uma curiosidade, né? Era justamente por aí a nossa conversa, para saber se lá as pessoas vão muito ao médico, como aqui, né? Ou se na Suíça também se trabalha a questão da prevenção, mais do que uma cura. Como que é essa relação? Essa parte da prevenção é uma parte muito importante. Por exemplo, quando eu trabalhava nesse lugar, com 1.200 pessoas, as crianças que entravam na escola tinham um exame. Tinha que ir no médico para fazer um exame rigoroso, para saber se ele era capaz de aprender, se ele tinha o exame do olho, para ver se tinha uma boa visão, o exame do ouvido, o exame do coração, para ver se podia fazer ginástica, todas essas coisas. Então, se controla as vacinações, se estão em ordem, se não estão em ordem, se vacina o que tem que ser feito. A vacina não é obrigatória, mas se aconselha os pais a fazer essa ou essa vacina, o que está faltando. Isso, então, quando ele vem na quinta série, quinto ano da escola, ele vem para o exame de novo. Então você controla se mudou alguma coisa. E quando ele é adulto e o médico trata dele, ele já tem toda a história desde o começo, sempre pelo mesmo médico. E esse médico, que é o médico, eles falam lá médico de casa, a função mais importante dele é a função de coordenar, porque hoje em dia o sistema de saúde, o sistema médico é tão complexo. Você tem especialista disso, especialista daquilo outro, e o doente fica perdido nesse mundo se ele não tem uma figura Acaba de fragmentando, né? Uma figura de coordenação. Então é uma coisa muito importante que se cultiva na Suíça, hoje ainda é assim, que o tratamento parte do médico de família. Eu não tenho ideia nenhuma do que o paciente tem, mas eu mando ele para o especialista lá, mando ele para o especialista lá, mando ele... E no final das contas, os três me dão o resultado deles e eu decido o que vai ser feito. Por exemplo, eu tinha uma paciente que ela tinha asma. E ela tinha um problema no coração e tinha um problema na tireoide. Então o especialista da tireoide falou que tem que fazer um tratamento para a tireoide ficar ótima. Mas se a tireoide ficasse ótima com ela, descompensava o coração. Então eu tinha sempre numa subfunção da tireoide. Chegava o especialista de asma, falava, precisa tomar um remédio que vai piorar, que vai melhorar a asma, mas ia piorar o coração. Então eu tinha que coordenar o trabalho dos três, ou então a gente sentava junto e discutia o que vamos fazer. Então quando o paciente vinha, ele não ia precisar perguntar o que o médico do pulmão falava, o que o médico do coração falava, ele só queria saber o que o médico da casa falava. Eu falava para ele, olha, nós conversamos, decidimos, não sei o que, vai ser feito isso. O conselho é que se faça isso assim, assim. Ele pode fazer, pode não fazer, mas isso tudo é interessante, parte do médico. Então o paciente não precisa ficar procurando, o cardiologista falou isso, o nefrologista disse isso, o outro E muitas disse... vezes é o próprio paciente que acaba contando o que o outro médico falou, né? E aí acaba que nessa transmissão dessa informação, alguma coisa pode se perder na medida que o próprio médico, um conversa com o outro e uma espécie de gestor, né? Esse médico gestor acaba ali coordenando esse trabalho, a qualidade com certeza maior. É a visão e a ação integradora. O papel desse médico é o papel fundamental, inclusive para você evitar
que se cometam alguns equívocos porque eu estou olhando só um aspecto. Quer dizer, isso aí reforça o seguinte: há uma discussão, às vezes, que eu considero idiota. O que é mais importante, o especialista ou o médico geral? Essa discussão não tem fundamento, não é um versus o outro. É como esse processo deve se fazer de forma complementar e como ele deve ser organizado para que você não tenha sobreposição de procedimentos, que não tenha a sobreposição de medicamentos que às vezes podem fazer mal um para o outro, entendeu? O médico que tem sob seu controle a população adstrita, limitada, que ele conhece mais aprofundadamente a cada um deles, é o coordenador desse processo. Agora, na hora que ele precisa do especialista, ele não vai ficar 6 meses na fila esperando. É assim ou não é? Na hora que precisa, tem. Essa que é a diferença. Então, isso é nitidamente percebido aqui. O que ele falou, o que acontece lá, é o que a gente tem preconizado aqui no SUS e que não consegue implantar de forma eficiente, um sistema de referência e contra-referência. Quer dizer, o médico geral encaminha para o especialista e o especialista faz o diagnóstico, orienta o tratamento e ele retorna. Eventualmente, é uma situação tão particular que esse paciente vai continuar indo lá no especialista. Isso também acontece, pode acontecer, mas isso é menos do que 10%, menos do que 5% talvez, entendeu? Os 85% retorna, né? A maioria nem vai, mas quando vai, na maioria das vezes retorna. Continua o tratamento com aquele médico ou com aquele profissional de saúde, né, que passa a ter a visão. E eu imagino também, eu acho que seria importante você abordar, a gente não teve chance de conversar lá no hospital sobre isso, o papel dos outros profissionais de saúde. Como é que eles trabalham na clínica que você trabalha hoje? Como é que se dá esse papel? Qual é o papel da fisioterapia, do enfermeiro? Como é que essas equipes trabalham? E o que isso traz de benefício para... Os farmacêuticos também, né? Isso é muito interessante. Agora eu trabalho numa clínica há 3 anos, eu já estaria aposentado, mas queria trabalhar um pouco ainda. Eu tenho um grande amigo que é chefe numa clínica de reabilitação neurológica. Eu trabalho lá já há 3 anos. Então, nós temos fisioterapia, logopedia, ergoterapia, todas as possíveis modalidades para recuperação. Então, o doente é recebido, quando ele entra, recebido por um médico, o médico examina ele, vê o estado, vê tudo, e depois tem uma reunião com todos esses. Vem o logopedista, vem o ergoterapista, vem todas as pessoas envolvidas, vem a assistente social, vem a enfermeira, todas as pessoas que têm a ver com o paciente, sentam numa mesa e discutem paciente por paciente. O paciente que chegou, então cada um vê o problema de um lado, cada um recebe certas comunicações, informações dos pacientes. Então, com isso se cria uma unidade de trabalho, de modo que cada um pode entrar com a mesma ideia para o doente, que não acontece isso. Eu tive um paciente que foi se tratar em Nova York, na maior clínica, Sloan Kettering, de câncer, uma torre enorme de câncer. Toda noite ele telefonava para mim, porque o quimioterapista falava que ele tinha que fazer isso, o cirurgião falava outra coisa, o radioterapista queria outra coisa, aí chegava um residente, dava uma pomada para a boca, e em vez de ser a pomada certa, era a pomada errada, então dava um... Então eles não tinham, faltava essa coordenação. E na Suíça a gente tem isso muito bem, a coordenação. E esse papel, voltando para o papel do médico de família, para o médico como eles dizem, médico de casa lá, é que você, ao mesmo tempo você é médico e ao mesmo tempo você é quase que membro da família. Você conhece todo mundo, desde o avô. É convidado para as festas, os batizados. Às vezes, quando você sai de casa, você faz uma visita na casa de um paciente, aí você encontra 3 gerações, 4 gerações. Então, teve um caso interessante que a mãe de um menino queria que ele fosse num pediatra, porque o médico geral não pode tratar do meu filho, tem que ser um pediatra. E eu tratava do avô do menino, porque eu ia uma vez por mês eu tinha que ir na casa dele para controlar, o avô bem velho. Aí o menino tinha que ir no médico, ele falou, eu não vou no pediatra, o menino pequeno, eu não vou no outro, eu vou
Tá vendo? Acaba criando um laço também. Então você é como uma pessoa da ali. família. Então, quando toca o telefone, eu não preciso perguntar quem é você, qual é o seu nome, onde que você mora, eu já sei. Umas 2, 3 semanas antes de fechar o consultório, eu tive uma experiência ótima. Eu salvei a vida de um paciente. E o que eu precisei fazer? Nada. O paciente telefona para mim, eu não precisei perguntar quem é, quem não é. Ele falou no telefone, ele está com uma voz esquisita hoje. O que está acontecendo? Ele estava com um infarto. E num lugar bem longe, bem distante, que o meu carro ia chegar mais tarde do que o helicóptero. Aí eu falei para ele, olha, a história que você está contando não parece ser nada de ruim não, mas eu vou olhar isso. Aí desliguei, você deita na cama, se tiver uma aspirina em casa, você toma uma aspirina, eu vou aparecer, eu vou olhar isso. Aí desliguei o telefone e dei um pulo para telefonar para o helicóptero, porque onde ele mora, eu de carro, ia demorar mais tempo do que o helicóptero, que chegava mais cedo. Aí liguei para o helicóptero, controlei se o helicóptero estava podendo voar, se estava indo num outro trabalho, está tudo em ordem. Aí fui tomar café, só vi o helicóptero passando. Para buscar ele. Para buscar ele. Telefonei para a irmã dele, que eu sabia que a irmã dele morava perto. Aí falei para a irmã, o seu irmão está assim, você olha lá qual é o lugar adequado para estacionar para o helicóptero poder pousar. E se você tiver uma aspirina, leva uma aspirina para ele, deixa ele na cama. Eu coordenei tudo. E menos de 3/4 de hora, ele já estava com um stent no coração. O helicóptero foi lá, pegou ele, botou no hospital. O hospital já tinha avisado, vai chegar um doente aí com provavelmente um infarto. Aí quando ele chegou lá, já... Doctor needle time, que eles falam em inglês. Então, no dia seguinte, eu sabia que eu tinha recebido o relatório, tudo que tinha andado bem. No dia seguinte, eu telefonei para o paciente para perguntar como é que ele vai. E eu tenho que fazer um cumprimento para você, você salvou a minha vida. E eu não fiz nada. Eu só telefonei e dei um pulo. E saiu então correndo. É o médico da família que conhece as pessoas, que se eu fosse um médico de uma instituição, ia perguntar qual é a sua idade, você já teve isso, não teve isso, e será que é uma dor de barriga, será que é um infarto, será que é... Então você conhece a voz, você sabe que a voz da pessoa está alterada, você está dentro do sistema. Então pode dar para o doente isso já é uma coisa ótima. Eu tinha um colega, uma vez ele sofreu um acidente aqui no Rio, e ele, não me lembro mais aonde, uns 200 quilômetros do Rio, e ele foi parar no pronto-socorro com a mulher, e nós estávamos trabalhando no Hospital da Lagoa, então fomos lá com a ambulância para buscar ele, porque a gente não sabia se o hospital lá, como é que funcionava. E quando ele nos viu, a assistência estava tudo ótimo, estava tudo em ordem. Quando ele nos viu, ele disse assim, você não imagina como que é bom quando a gente está nessa situação e vê um rosto que a gente conhece. Né? E a confiança isso também, é fundamental. né? Isso é fundamental. E lá, então, quando as pessoas ligam para você, no meio da noite, olha... Você não precisa dizer quem é, quem não é, você reconhece a voz, você já sabe o que é, já sabe qual é o remédio que ele toma. Com o tempo você conhece todo mundo, conhece tudo. Uma vez chegou um doente com epilepsia, lá um jovem, um ataque epilético. Aí, se você for no hospital, eu ia perguntar, tem isso na família? Aí eu falei para ele, você não precisa preocupar não, porque seu avô tinha isso também, e ele morreu de velho. Olha que então, legal, né? Pois é, pessoal, o papo tá bom, a conversa tá boa, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.